Todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, essa casa de Francisco. E nesse momento, então, convidamos a todos, vamos então nos harmonizarmos, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre e bom amigo, e a nossa falange espiritual, que tem sob tutela o nosso Pai espiritual, patrono desta casa, nosso Pai Francisco, que possa emanar boas vibrações, que possamos sentir essas energias, esses bálsamos nos nossos corações, fazendo com que a gente tenha um clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, abençoando, iluminando a todos os vizinhos, a todo este bairro, que abençoe e ilumine a todos os irmãos que estão em sofrimento, que estão passando por necessidades, por dificuldades, aqueles irmãos que estão sofrendo nos vícios, que possam sentir essas energias, essas vibrações, e que possa fazer os esforços para conseguir se libertar dessas dificuldades. Aqueles irmãos que estão acamados, que não podem estarem aqui conosco, aqueles nossos irmãos companheiros que já se foram daqui desse plano terrestre, estão no mundo espiritual, que abençoe e ilumine a todos. E que o Senhor abençoe, Senhor, a todas as instituições de amparo, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios, em todos os lugares de necessitados que estão sofrendo, que possam, Senhor, receber uma pitada do nosso amor, dessas energias amorosas, para que possam se sentir melhores. E que o Senhor abençoe e ilumine o nosso estado, possa se tornar um estado melhor, mais justo, principalmente agora nesses períodos de eleições, que possamos fazer votos conscientes, contribuindo para uma nação melhor, assim como para com o nosso país, e te rogamos, Senhor, que tenhamos um país mais justo, que tenhamos paz, e que possamos ter fé e confiança no nosso Mestre Jesus, que Ele é o governador do nosso orbe, que o nosso irmão Ismael, que é o governador do nosso país, possa abençoar esses irmãos que vão governar os estados, o nosso país, e que com certeza a gente tenha fé, que aqui com certeza vai ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que possamos ter muita fé e confiança. Que mesmo com as dificuldades, com os sofrimentos, mas como dizia Maria de Nazaré a Chico Xavier, tudo passa. São períodos difíceis que estamos passando, mas com certeza, assim como uma tempestade, logo adiante irá se dissipando as nuvens, vamos sentindo uma nova brisa, um sol nascendo, radioso e brilhante para todos nós, que possamos ter muita fé e confiança e que tenhamos um mundo abençoado de paz, que não haja guerra, que não haja fome. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo. Que o Senhor possa abençoar os nossos benfeitores amigos, abençoe nosso irmão facilitador da noite, que possa ser feliz na mensagem do Evangelho,
que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim, Senhor, damos então o início às nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Então é com enorme alegria, novamente, que estamos com o nosso irmão Toledo, na Casa Bezerra. O tempo é todo seu, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado, então, nossos irmãos, pela receptividade e a satisfação de mais uma vez estarmos aqui na Casa Francisco de Assis para trazermos uma palavra segundo o Evangelho do Espiritismo, para que todos nós possamos ser contemplados com aquilo que nós necessitamos, pois sabemos que nem sempre aquilo que nós buscamos é o melhor para nós. Mas o Pai que vê tudo, Ele sabe o que é necessário para o nosso refazimento, tanto na parte física, mas principalmente na fase espiritual. E se nós somos filhos de Deus, e Deus é amor, soberanamente bom, justo e misericordioso, e Ele é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Nós, sendo suas criaturas, somos o princípio inteligente do universo. Então, como diz Jesus, vós sois deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Poderão chegar à angelitude igual ao Pai. Mas sabemos que isso era uma forma de Jesus motivar seus apóstolos, seus discípulos, seguidores, para que cheguemos à perfeição. A perfeição que cada um de nós recebe do Criador nas várias oportunidades reencarnatórias, quando recebemos o perdão das ofensas, e aqui nesse orbe terrestre viemos para experienciar mais uma existência terrena. Cada um com a sua missão, com as suas provações, e alguns irmãos nossos com as suas expiações. Mas sabemos que esse amor que é eterno, esse amor que nos eleva, esse amor, essa dádiva divina que contempla todo ser humano, independente de intelectualidade, de poder aquisitivo, de títulos, todos nós somos passivos e receptivos de receber essa dádiva, É para isso, então, que o capítulo de hoje, que é o capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, e como tema que foi nos solicitado, que é o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Então nós podemos começar de como nós cuidamos do nosso corpo físico. Cada um de nós recebe através das reencarnações a volta do nosso espírito num corpo diferente. O corpo pode ser do gênero masculino, feminino, pode ser um corpo saudável ou não saudável, pode trazer características morais, físicas, de outras existências do passado. Mas, de qualquer forma que nós estejamos hoje, ou qual nascemos, ou da forma que nós recebemos os nossos entes queridos, como filhos, como netos, como sobrinhos, devemos sempre ser gratos à divindade pela oportunidade do refazimento, seja com sequelas do passado, uma possível dificuldade para locomoção física, uma dificuldade moral, uma dificuldade de característica de alguma doença que seja nociva para o nosso corpo físico. Mas como já frisamos, Deus sempre sabe o que nós precisamos. E nós sabemos que nessas existências, às vezes o remédio mais amargo é aquele que vai nos curar. E é por isso que nós teremos que ter
fé, primeiramente. Coragem para suplantar as dificuldades que se nos apresentam no dia a dia. Para que nós possamos passar pelas nossas provações. Mesmo muitas das vezes tropeçando nas nossas próprias pernas. Nas nossas próprias imperfeições. Nas nossas intolerâncias e imprevidências. Nós devemos agradecer esta oportunidade, sim, porque é uma oportunidade ímpar. Porque se nós temos 7 bilhões e 200 mil espíritos encarnados aproximadamente hoje em 2018 no planeta Terra, temos as informações através da espiritualidade amiga que na parte espiritual existe aproximadamente 20 a 21 bilhões de irmãos nossos desencarnados na fila esperando a sua oportunidade. A maioria, muitas das vezes, implorando para que receba novamente a chance para vir aqui se depurar. Já com a consciência lúcida de que falharam enquanto aqui estiveram, mas estão rogando a misericórdia divina e aguardando na fila o seu tempo de uma nova reencarnação. E é por isso que nós temos que tomar esta consciência, nós que ainda estamos aqui nessa existência, com os nossos familiares, com nossos vizinhos, com a sociedade em geral da qual nós participamos, essa sociedade que nós interagimos. E essa primeira interação é lá dentro da nossa casinha, lá no nosso lar. Por mais modesta que ela seja, por mais simplória que seja, mas devemos externar nesta simplicidade do nosso lar, através da boa convivência, do respeito, da aceitação, principalmente daquelas intolerâncias que muitas vezes nós nos consideramos que somos vítimas. Daquelas possíveis injustiças ao qual nós denominamos que somos os injustiçados. Mas se nós fizermos uma autorreflexão e tivermos o entendimento que somos espíritos reencarnantes e que aqueles que estão conosco hoje sob o mesmo teto, como irmãos consanguíneos, estão ali por algum motivo. Algum motivo de depuração de possíveis mazelas do passado. Então, através dos nossos sentimentos, da educação da nossa postura, das nossas reformas, quando nós recebemos através da doutrina cristã, e há 160 anos, a doutrina espírita, que é o Cristo redivivo, que vem trazer para toda a humanidade a palavra acolhedora, o conforto e o consolo, que Cristo, a luz do mundo, vem a nos concitar, a nos exortar. Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E ele só pede para nós que nós sejamos obedientes à lei do Pai. A lei de justiça, de amor e de caridade. E que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Mas amemos ao nosso próximo como a nós mesmos também. E que nós desejemos para ele tudo aquilo que nós gostaria que o próximo desejasse para conosco. Em sendo assim, em sendo obediente a essa lei divina, em tendo nós coragem, humildade, o entendimento e a busca da nossa reforma, o interesse para conquistar essa leveza, esse progresso, ao qual nós estamos aqui hoje com esse objetivo, com essa causa nobre,
de nos depurarmos através do sentimento por excelência chamado amor. Mas esse sentimento, essa semente nós trazemos em estado latente dentro de nós. E muitas das vezes ela está lá num cantinho escondida. E que nós só vamos conseguir deixar que aflore essa semente chamada amor quando nós colocarmos em movimento esse sentimento. E a doutrina tão maravilhosa vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Mas que para que nós pratiquemos a caridade, necessário é que nós consigamos pegar esse sentimento chamado amor, que está em estado latente, e que nós consigamos colocar em movimento. Então a caridade é o amor em movimento. Não adianta nós ficarmos pensando que eu amo, que eu amo, que eu amo. Mas onde é que está o gesto? Será que eu só penso que amo? E acho que já estou conforme? Não. Nós temos que pensar que amamos. Nós temos que amar. Mas nós temos que colocar em prática esse sentimento. E só vamos colocar em prática esse sentimento quando nós desenvolveremos a caridade. A caridade primeiro para conosco e depois para o outro. Porque nós não podemos dar o que nós não temos. E é por isso que recebemos uma mensagem, então, no tema de hoje, me permite fazer uma leitura, que cuidar do corpo e do espírito é uma mensagem de 1863, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Georges. Se intitulou Um Espírito Protetor, lá em Paris. Diz ele, então, no item 11 do capítulo 17. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que entre as alternativas de saúde e doença, influi em uma maneira muito importante na alma. Preciso considerar como cativa da carne, para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Olha só, essa mensagem vem de 1863 para nos exortar que nós devamos, continuando ainda a mensagem do Espírito Jorge, ele diz: estabeleçamos uma comparação. Ei-nos, pois, em perfeito estado os dois, corpo físico e corpo espiritual. O que fazer para manter o equilíbrio entre duas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui se apresentam dois sistemas. Os dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são, uma e outra, de uma insensatez quase equivalente. Aqui a gente abre um parênteses aqui para dizer o que são os ascetas, que o Espírito Jorge se refere, né? Os ascetas são pessoas que, sem uma religião definidas, eles fazem suas preces, suas orações, mas eles fazem também algumas mortificações do corpo físico. E ainda hoje algumas ideologias ainda religiosas ainda tem alguém que sacrifica o corpo físico, se automutilando, achando que eles estão se elevando moralmente, que estão se elevando espiritualmente, que acha que se autopunindo por um deslize,
por um equívoco ou por uma malevolência cometida contra a nossa sociedade, a nossa família ou até nós mesmos, é um leve engano, acha que se automutilando o corpo físico vão depurar a sua alma. Aí vem exatamente contrariar o que o nosso irmão falou antes. Que nós temos que ter o quê? Um corpo são, saudável e que devemos tratar ele com muito cuidado. Agora, será que é só nós praticando alguma atividade física que nós haveremos de estar cuidando do nosso corpo? É só indo na academia para ter um corpo malhado, que nem se diz por os homens? Aquelas mulheres bonitas, charmosas, todo dia malhando. Será que só isso basta? Claro que não. É lindo, é bonito, é saudável? Sim. É necessário? Claro que é. Traz saúde física? Traz saúde física. Mas vai trazer saúde física se nós tivermos com o pensamento positivo, saudável. Para que maneira, para que forma nós vamos usar aquele corpo esbelto? Se nós usarmos aquele corpo esbelto para coisas malevolentes, para ceder à sensualidade desregrada, descompromissada, aí nós estamos trazendo um corpo físico bonito, mas estamos botando a sujeira no nosso corpo espiritual. Então não pode ser assim. Não tem como ter saúde no meu corpo físico e sujeira no espírito. E vice-versa. Nossos irmãos aqui, Jorge, já nos concita que tem que ter um equilíbrio. E como diz a nossa doutrina aqui, não existe doenças, existe espírito doente, almas doentes, que trazem das reencarnações pretéritas ainda as consequências das suas imprevidências, das suas invigilâncias do passado. E esse é o entendimento para que nós hoje, que somos reencarnacionistas, para nós entender que quando a gente se apieda, quando se vê um corpo de uma criança em idade tenra, às vezes numa cadeira de roda, como paraplégica, às vezes tetraplégica, às vezes com encefalia, e muitas das vezes duram para muitos anos, outras nem tanto. E tem aqueles que ainda não entendem que a vida continua, que a vida não é só uma existência terrena, que se insurgem contra até mesmo o Criador, fazendo questionamentos injustos. Por que aconteceu comigo? Por que meu filho? Por que na minha casa e não na casa do vizinho? São heranças do passado. E só tem alguém responsável por isso, que somos nós mesmos. O espírito reencarnante ou até mesmo provações para seus pais. Então, cuidar do espírito e do corpo físico tem que ter esta sintonia. E temos que entender a máxima de Jesus quando ele disse: te reconcilia com teu adversário, com teu irmão, enquanto estão a caminho, enquanto estão na mesma existência terrena, para que não seja causado dissensões morais e às vezes físicas de agressão.
Às vezes, na inobservância da nossa maneira de agir, estamos agindo errado, pensando errado, deixando aflorar aquelas características ainda impuras que nós temos. Em vez de depurá-las, nós damos vazão àqueles sentimentos que só nos machucam, que só nos prejudicam, e que conforme nós gerarmos esses pensamentos impuros, nós estamos criando em nós mesmos aquela psicosfera negativa que vai nos causar doenças físicas. Porque as nossas impurezas morais, se nós alimentarmos e dermos vazão a esse sentimento, nós vamos passar para o nosso corpo físico, através dos vasos sanguíneos, dos nossos órgãos internos, e assim, consequentemente, vamos adoecendo o nosso corpo. Mas essa doença, ela está originada no espírito. O espírito traz o que leva. Mas vamos perguntar, mas então quer dizer que a gente não se eleva na espiritualidade quando desencarna? Sim, se o espírito também tiver interesse, se ele se dedicar a ter humildade e aceitar a ajuda dos benfeitores amigos, as orientações, se ele for um espírito disciplinado, humilde, e que promover a sua mudança através do arrependimento, do reconhecimento dos seus erros, ele vai evoluir sim na espiritualidade. E vai reencarnar, mesmo que muitas vezes num corpo debilitado, mas aquele momento, aquele corpo debilitado é o seu medicamento. É aquele o seu tratamento. É aquele ali o recurso que a divindade coloca na vida daquele irmão, para viver daquela forma, naquela família, com aquelas pessoas. Mas não é para ser tratado como um coitadinho. Nos apiedamos quando vemos alguém assim? Claro que sim. Somos humanos, temos sentimentos. Mas aquele ali, aquele momento, aquela situação, por mais que a gente se apiede, aquela situação é a cura da alma daquele irmãozinho que está ali. Pois nós somos espíritos milenares, somos viajantes do universo, já vivemos em tantos e tantos países, culturas, línguas diferentes, evoluções diferentes. Então aquele espírito que está ali naquele corpinho hoje, um pouco debilitado fisicamente, é um espírito milenário. Cada um com aquilo que ele mesmo criou para si mesmo. Mas hoje, para não sermos drásticos, nós podemos dizer que tem N situações para que nós possamos nos depurar e possamos viver em sociedade, tratando do nosso corpo físico, com muitas orientações que, digamos, até 50 anos atrás, talvez não teríamos. Porque a longevidade há 50 anos atrás, vamos dizer que seria 50 anos, 50 e poucos anos. Agora, em 2018, a longevidade nossa aqui no país está aproximadamente a 75 anos, talvez. Mas olha a diferença. O que quer dizer isso? A qualidade de vida que nós tínhamos há 50 anos atrás melhorou em muito, sendo nas prevenções, através da medicina que está bem evoluída, seja através das políticas públicas, né, promovida pelos governos, sejam federais, governos estaduais e governos municipais, saneamento básico. E dou um exemplo aqui no bairro Colina Verde. Esse bairro aqui, há 20 anos atrás,
Não tinha esse asfalto bonito que tem aqui. Não tinha essas calçadas que tem aqui. Eram tudo, faltava o saneamento. Não tinha água encanada, né? Não tinha o asfalto, não tinha o esgoto pluvial, não tinha o esgoto cloacal. Então são tudo políticas públicas, e hoje que a humanidade é beneficiada, e falando nós aqui para o Sapucaia, somos contemplados com essas benécias da saúde preventiva. Hoje em dia, as mulheres podem fazer o autoexame das mamas, não é isso? Para quê? Para prevenir um possível câncer de mama. E nós, homens, também. Saibamos que também dá câncer na mama do homem. É uma informação que até pouco tempo não se tinha. Mas agora já tem casos. Então, o autoexame que as mulheres ou nós mesmos podemos fazer já é uma orientação médica científica que hoje nós temos, e antigamente já nós até riríamos, mas como o homem com câncer de mama, né? Mamilo no caso, né? Tenho, mas hoje se sabe disso, né? Então hoje temos vários exames que podemos usufruir como prevenção de alguma possível patologia que vai trazer uma enfermidade para nós, que vai prejudicar a nossa saúde do nosso corpo. Então nós temos as informações. Agora nós temos interesses em pesquisar, em buscar esse direito que nós temos, seja no plano saúde único do país, ou aqueles planos de saúde que porventura alguém tenha um plano particular, que atendem bastante essas necessidades. Vamos lá fazer a caminhada, a corrida na beira do campo, lá no campo de futebol, ou na rua mesmo. Vamos. É saudável, é agradável. Mas para que nós possamos fazer isto, nós temos que ter um entendimento. A minha saúde física depende muito da minha saúde espiritual. E é por isso que essa doutrina espírita é tão maravilhosa, que nos concita que nós façamos esse equilíbrio através desse entendimento. Pois se as nossas invigilâncias, as nossas imperícias, que vão fazer com que nós cometamos excessos, exemplo, as leis de trânsito. Há pouco tempo não era obrigatório o cinto de segurança. Mas o cinto de segurança nos nossos veículos tem salvado vidas, vidas e vidas. Mas é desagradável, eu não gosto, machuca o meu pescoço, não sei o quê. Mas aí, quer causar uma alergiazinha no teu pescoço, ou tu quer perder a tua vida? Ou tu quer bater, Deus livre, um acidente, de ficar com uma deficiência, né? Então tem essa legislação moderna, que é obrigatória, mas é para o bem. E nós somos rebeldes e não aceitamos. E muitas das imprevidências, também dos vários desencarnes, principalmente ainda da nossa juventude, ainda está muito representado pela bebida alcoólica. A irresponsabilidade. Mas o jovem é rebelde. Mas ele vai ser rebelde se o pai e a mãe não orientar o Deus de pequenininho. Pelo menos o pai e a mãe fazerem a sua obrigação da orientação. Porque criar o filho é fácil. O difícil é educar. E nós não podemos terceirizar essa nossa educação para o professor.
os professores com maior intenção, das melhores intenções, eles vão transmitir conhecimento intelectual. Eles vão preparar os nossos filhos intelectualmente para enfrentar os seus futuros, a sociedade, a competição, através da inteligência intelectual, que vão conquistar profissões. Mas a parte moral, a parte da educação, é lá no berço. E essas orientações, que são bem mais fáceis do espírito reencarnante hoje, que está num jovenzinho, numa jovenzinha, eles gravar o que a mamãe e o papai estão dizendo. Não faça isso, não faça aquilo, faça assim, peça para a mamãe, peça para o papai. Assim é a educação, com sentimento fraterno, carinhoso, amoroso. Ah, mas chegou a 18 anos e se tornou rebelde. Ele partiu para as coisas que são nocivas para o seu corpo físico e sua parte moral, consequentemente espiritual. Bom, o que fizeste com o filho que eu te dei? Eu eduquei, eu dei carinho, fiz tudo que estava no meu alcance, aconselhei, coloquei disciplina. Se ele, quando adulto, não quis seguir, papai e a mamãe estão absolvidos. Agora, se nós falhamos, vamos responder por isso também, né? Então, para a gente cuidar do nosso corpo físico, aí estão, que nós já fizemos, políticas públicas, tanto no saneamento, tanto nas prevenções, através de exames médicos, do autoexames, né? E também das nosso conhecimento que nós adquirimos, buscando as informações também. Porque nós temos muitos direitos através da saúde, mesmo que seja quase muita gente critica o nosso plano de saúde do nosso país. Mas ele é bom, imaginemos se não tivesse, como já não houve em outros anos, outras épocas. Talvez por isso mesmo a longevidade chegava a 50 anos. E hoje estamos a 75 anos, em média. É porque tem essas políticas públicas, sociais, educativas, através da ciência também, né, da medicina. Agora nós temos que ter a atitude. Se nós não tivermos a atitude de buscar a informação, buscar os nossos direitos, como haveremos de conquistar essas benécias? Elas estão aí. Depende de cada um de nós. E a nossa evolução espiritual está concatenada com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, aqui neste momento. Seja comigo, seja com os familiares ou seja com a sociedade. Cada um vai fazer aquilo que está ao seu alcance, exercitando o seu livre-arbítrio, né? Se exercitarmos para o mal, seremos responsáveis também. Continuando então a mensagem, em nenhuma parte, esse problema ficaria por resolver se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma. Quer dizer, antes da doutrina espírita, Jesus já tinha dado noções, né? Há 2000 anos atrás. Quando ele diz para Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo para buscar o reino de Deus. O que é o renascer de novo? Nicodemos não entendeu, mesmo sendo um estudante da lei, né? Perguntou para Jesus como uma pessoa idosa voltaria para o ventre da mãe. Jesus, imaginemos na sua angelitude, mansuetude, né? Sorriu para ele. Não era hora de explicar, não era hora de falar em reencarnação, né? Voltar novamente ao corpo é a reencarnação, que a doutrina espírita vem há 60 anos
levantar o véu da nossa falta de conhecimento, né, sobre esse tema e essa realidade. E afirmando que, como são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos, né? Amais, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo. Instrumento da alma, né? Quer dizer, o corpo é um instrumento, né? É o veículo da alma, é o nosso corpo físico. Mas quem dirige o nosso corpo físico é o nosso espírito reencarnado, que damos o nome de alma. Ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castiguei o vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. O cavalo é um animal, né? Ele é dirigido. Ele não tem a inteligência da consciência. É alguém que dirige o animal. E se nós formos nos comportar também, é a mesma coisa que um cego conduzir outro cego. Eles vão cair na mesma vala. Assim sereis mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com o vosso próximo. Quer dizer, o automartírio, né? O vilipêndio do seu corpo físico, conforme nós já discorremos anteriormente, né? Não, a perfeição não consiste nisso, né? Ela está toda contida nas reformas a que fareis vosso espírito passar. É a nossa convivência, as nossas reformas, né? Que tanto a doutrina espírita nos alerta para que nós mudemos a nossa postura, a nossa conduta, de como nós estamos agindo, não somente contra o outro, como nós estamos agindo conosco mesmo. Este é o principal. Porque a minha reforma, eu não tenho como terceirizar. Sou eu que tenho que promover. Eu não posso largar na mão do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge, da professora, do psicólogo, do diretor espírita, para o padre, para o pastor. A minha reforma é minha, é individual. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É este o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Quer dizer, aí encerra o Georges, o Espírito Protetor, encerra a mensagem. Através da simplicidade, da humildade. É assim que eu vou ser alguém obediente àquilo que está na lei divina. É aquilo que faz com que hoje eu entenda sobre todas as formas de prevenções de possíveis doenças que eu possa tratar o meu corpo físico, evitando o máximo de eu adoecer e praticando o máximo de atividades físicas para que eu adquira essa condição de eu estar tratando preventivamente também do meu espírito, para que eu não leve nesta encarnação algum registro no meu espírito de uma doença congênita que tenha assolado o meu corpo físico. Podemos prevenir o nosso futuro nesta existência, saber se nós poderemos ser submetidos hoje ou amanhã a alguma situação adversa de alguma doença grave? Nós não podemos prever, mas nós podemos fazer o máximo para evitar. É assim que está o alerta do nosso irmão aqui, Jorge, há 160 anos passados, que está nos trazendo esta orientação do equilíbrio do corpo e do espírito.
Um dia caminhando aqui no campo do SESI, quando era permitido fazer atividade física ali, né? Digamos uns 3, 4 anos atrás. Pela tardinha e pela manhã, de acordo com o tempo de cada um, várias pessoas de várias idades, né? E nós já a idade sexagenária, a gente ia quase sempre de manhã. E nas nossas caminhadas, lá além da atividade física, tinha a parte fraterna, porque a gente conhecia um ou outro ali, né? E se comunicava. Ali era um ponto de encontro se encontrar. Às vezes não sabia onde é que morava, nem o nome da pessoa. Mas nós sabíamos que alguém se encontrava ali, né? E cada um na sua caminhada, com o seu pensamento, né? Fazia aquela atividade saudável ali. E eu lembro bem que tinha uma senhorinha, bem pequenininha, bem baixinha, católica. E ela caminhava ali, junto conosco ali, rezando um terço. Que a gente via que ela tinha o rosário na mão, né? Uma garrafinha d'água na mão, na outra numa mão e o terço na outra. E ela caminhava ali, saudável ali, sempre sorrindo, sempre simpática, dando bom dia, boa tarde, enfim, e rezando o terço. E eu achava aquilo maravilhoso, né? Quer dizer, ela estava cuidando do corpo físico e cuidando do espírito. Além de ser fraterna, além da convivência, né? Passava, bom dia, seu Toledo, bom dia. Eu não sabia o nome dela, não sei até hoje. É. E ela voltava, Ave Maria, bom dia, Dona Maria, bom dia. E bom dia, Pai Nosso. E ela voltava para a oração. E bem caminhando, bem ligeirinho. Então eu disse, olha só, que humildade, que simplicidade, né? Mas que atividade saudável. Custa para nós fazermos isso? O que custa? Não precisar de dinheiro para isso. Não precisa de tu ter uma roupa bonita para fazer isso. Põe uma roupinha simples, uns tênisinhos já bem confortável, usado, e vai fazer essa atividade física. É lógico que tinha algumas pessoas, né, mais jovens, né, mais esbeltas, que se produziam para fazer essa atividade física. Botavam uma roupa muito bonita, né, bem coladinha, mas botavam uma pintura, um batom, uns óculos bonitos, às vezes um chapeuzinho, um bonezinho, um smartphone, e estava ali caminhando, não olhava para os lados. Será que aquela pessoa estava conectada mesmo? Será que aquela atividade física estava sendo producente emocionalmente, espiritualmente? Eu não sei. Mas nas nossas caminhadas, nessas atividades físicas, eu acho que nós temos que estar conectados primeiro com a natureza aonde nós estamos. Quem é que está ali? Para que eu possa olhar para o rosto de quem está ali, para dar um bom dia, uma boa tarde, um como é que tu vai, né? Se eu fizer essa conexão aqui, eu estou fazendo consequentemente no meu psíquico. Um dia caminhando em direção a Esteio, pela orla do Transurb, paralelo ao Transurb, quando eu chego lá em Esteio, eu vejo 3 árvores bonitas. Um ipê roxo, um ipê amarelo e um ipê branco. Juntos as 3, estava florescido ao mesmo tempo, né? Aí eu olhei aquilo, eu achei lindo demais. Aí eu escutei os pássaros cantando.
E eu olhava aqueles sabiás bonitos pulando de galho em galho naquelas 3 árvores. Eu me senti numa conexão, primeiro com a natureza, né? Com o pássaro, com a flor. Essa conexão que nos traz uma paz de espírito faz com que nós elevemos através do nosso pensamento, através da nossa vontade, do nosso sentimento, o tratamento para a nossa alma. Mas se eu tivesse com o smartphone, eu estaria ouvindo uma música, talvez nem na música eu estivesse pensando, eu estaria pensando em outra situação que a música me levou. Eu não teria ouvido a natureza, não teria visto os pássaros, não teria visto as flores e não estaria conectado. Então é tudo uma coisa de consciência, de inteligência, de conexão com o mais alto. É dessa forma. Não é só eu achar, ter a pretensão que eu vim aqui na Francisco e trazer uma palavra para nós, que eu vou me considerar que eu já estou conectado com o mais alto ou que seja só isso. Não, não é só isso. É ótimo estar aqui, sim. Nos eleva, sim. Somos embalados neste momento, todos nós aqui, sim. Mas e depois que eu ponho o pé ali na porta para fora? Eu vou levar para o resto das 24 horas do meu dia o que eu consegui aqui? Ou o meu pensamento já vai ser outro ali na saída? O que eu vou estar pensando? O que eu já vou estar consumindo? O que eu vou estar absorvendo de energias? Que eu vou passar por ambientes que têm uma energia negativa. Aqui está a energia boa, gostosa, saudável. Mas na rua não sempre está essa energia. E se eu não tiver preparado com a minha autodefesa, eu posso sim absorver uma energia negativa de irmãos que estão vibrando nessa faixa. Então eu tenho que levar essa boa energia daqui e que eu consiga lá fora transmitir também essa energia com simplicidade, fraterno, solidário. E quando bater na porta a caridade, que eu tenha consciência, que eu tenha a vontade de colocar esses sentimentos chamado amor que todos nós temos, mas que em alguns ainda não aflorou. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas. É o contrário. Nós temos que usar as coisas do mundo e amar as pessoas. É assim que nós vamos evoluir. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita de caridade. Sem ostentação, com bastante humildade, obediente à lei divina. É assim que todos nós teremos a oportunidade de chegarmos, buscarmos uma perfeição, uma felicidade ainda relativa nesse plano terrestre. Mas temos a certeza que se nós começarmos hoje, reformularmos o nosso proceder, sabemos que não vamos anular o início, mas vamos modificar o fim. E que nós todos tenhamos esta consciência e aproveitemos essa oportunidade
que hoje nós estamos aqui, junto com esses 7 bilhões e 200 mil encarnados no planeta Terra. Mas tem muito mais irmãos nossos esperando, precisando e implorando para a oportunidade. Então que façamos jus a esse benefício da reencarnação que Deus dá para nós, as orientações de Jesus, que é a luz do mundo, que nós tenhamos a atitude de semear bons frutos, para que nós, quando daqui voltarmos, tenhamos um bônus hora numa das tantas moradas da casa do Pai. Que Jesus abençoe a todos nós, que nossos anjos da guarda nos leve com segurança para os nossos lares, agradecendo nossos queridos irmãos da Francisco, do Cineia, por essa oportunidade. Deus seja conosco. Muito obrigado, uma boa noite. Nós aqui agradecemos mais uma vez, né, a presença do nosso irmão, trazendo tantas palavras graciosas aos nossos corações, né, que possam ter entrados em nossos ouvidos e que fiquem, né, porque às vezes eles passam, né, desapercebidos, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né, que essas leis de amor, essas leis divinas, elas devem estar presentes em nossas vidas e a gente tem que manter sempre essa harmonia, essa sintonia para a gente poder estar sempre bem, né? Então, neste momento eu convido a todos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amigo Francisco, agradecendo por mais esta noite de tantas bênçãos, essas energias de amor. Agradecemos também a esses trabalhadores incansáveis da espiritualidade amiga que estão presentes conosco, nos amparando, nos orientando, nos beneficiando. Pedimos, Senhor, que possamos estar na próxima semana aqui, imbuídos dessa mesma vontade, deste mesmo entendimento, de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina abençoada e sobre esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Sim, seja.